Fala calouro, fala caloura, sejam muito bem-vindos ao podcast do Pop Enem. Hoje eu tenho um convidado aqui, digno de primeira gravação do estúdio novo do Pop Enem. Trata-se do psicólogo com experiência docente que faz um trabalho fantástico clinicando aqui em São José dos Campos. Eu estou falando do Doutor Lucas Bustamante. Olha pra cá, né? Olha pra cá. É isso aí. Não sabia que ia ser o primeiro? Pois é, o primeiro do estúdio novo. A gente, durante muito tempo, usou um outro estúdio. Esse aqui é o estúdio do Pop Enem. E é uma alegria, viu, amigão? Receber você aí. O prazer é todo meu. Obrigado por aceitar o convite, viu? Imagina. Fala um pouquinho sobre você, Lucas. Como é que você se encontrou como psicólogo? Foi um susto? Foi um planejamento? Como é que foi? Cara, foi uma trajetória interessante. Assim, eu sempre fui muito indeciso no que eu queria, no período que eu estava na escola, fundamental, no médio. Então, no começo eu queria ser advogado, só que aí eu falei, depois de um tempo, acho que... eu fiquei me imaginando discutindo com o juiz, não me adaptei. A autoridade assusta, talvez, um pouquinho, né? Você chegar... No momento que eu estava, sim. Depois, até por gostar bastante de esporte, eu quis jornalismo. Só que aí também... fiquei sempre indeciso. Então, assim, sempre transitei na área das humanas aí, né? O que me despertou na psicologia é a possibilidade de trabalhar em diversas áreas. Então, assim, hoje o meu foco principal é a clínica, mas eu não faço só clínica, né? Trabalho também com avaliação psicológica e outros trabalhos que eu faço também, porque você acha que me conhecendo, eu não sei se eu faria para sempre a mesma coisa, entendeu? Não que as outras profissões também não possam promover isso, mas na psicologia eu vi isso de maneira muito visível. Te dá uma possibilidade muito plural de atuar e ser você mesmo dentro daquela profissão. Exatamente. Muito Fora legal. a interdisciplinaridade, que, né, eu converso bastante com psiquiatra, com nutricionista, as áreas da saúde como um todo, que acaba me dando um leque interessante. Legal. Gente, o Lucas trabalhou comigo, nós formamos durante um tempo uma equipe de professores, tomamos conta ali de um 9º ano, inclusive aquela turminha do 9º ano, hein? Saudade de vocês, hein? Ó, meus cabelos brancos aqui, ó, metade é responsabilidade dessa galera minhas aí. entradas aqui, Isso né? aí. Naquela época ele chamava o Lucas Calvo, agora ele tá calvo mesmo. Agora me adentrei no personagem. Não, cara, mas gente, o papo que a gente vai bater hoje é sobre algumas ações, né, que podem ser tóxicas ou algum tipo de autossabotagem que a rapaziada que está em idade de vestibular ou de prestar o vestibular, de concorrer a uma vaga à universidade pública, ações que essa galera pode tomar que são altamente tóxicas e sabotam esse sonho que consiste na busca pela faculdade dos sonhos, né? Mas, para isso, é necessário que a gente trabalhe numa questão de divisão de geracional. E aqui o papo que a gente estava batendo antes, gente, era o seguinte: Doutor Lucas, você concorda com essa divisão geracional? O tiozinho é o boomer, os caras que estão na meia idade ali, geração X e Y. Você acha que existe alguma semelhança? É possível categorizar ou você acha que existem muitas exceções que desconfiguram isso? Eu concordo, porém eu não vejo como uma sentença. Como a gente estava conversando aqui, né, é importante entender o espírito da época, que faz a gente entender o que pensa cada geração, o comportamento de cada geração. E as pessoas da geração atual, elas foram criadas por pessoas da antiga geração, que também foram criadas da antiga geração, então, querendo ou não, sempre ficam os resquícios. Sim. Né? Então, eu concordo, eu estou fazendo esse comparativo com os critérios diagnósticos. Né? Assim como essa questão geracional, o diagnóstico também não é uma sentença. Né? Então, concordo, mas... não é isso que vai definir o indivíduo. Quer dizer, existem possibilidades de você fugir de sentenças negativas que são taxadas pela tabelação geracional. Não é porque eu nasci na década de 80 que eu tenho que levar os fardos que a maioria deles leva. Não está destinado a pagar o pato dessa geração. Que bom, ufa. Acho que isso vale para todo mundo. Só a título de informação, gente, ó. Os baby boomers, né? A geração boomer, é aquela que nasceu entre 1946 e 1964.
Aí nós temos a geração X, que nasceu entre 1965 e 1980. Aí nós temos a geração Y, que também é chamada de geração Millennial, que é esse que vos fala, o Bona que tá ali. O Bona é um cara, assim, que você olha pra ele, ele é um geração Z, mas ele escuta Frank Sinatra. Ele é um cara... Muito bom gosto. Enfim, a geração Y, o Millennial, que nasceu entre 1981 e 1996. Aí depois a geração Z, que foi de 1997 a 2010, entre eles... o nosso doutor aqui, Lucas Bustamante. Só aqui representando essa massa. E a geração alfa, que são os nossos futuros vestibulandos, né? Os vestibulandos que nós tratamos aqui, então eles fazem parte da geração Z, que é a geração do doutor também. Então ele vai ter muita propriedade para falar sobre o assunto. E a gente tinha falado também de alguns tópicos que podem definir essas gerações. Os boomers, você lembra o que você falou para mim, doutor Lucas? Eu tinha dito resistentes, Resistente. né? Resistentes. Agora explica pra gente, resistente como? Resistente ao cabo da enxada? Resistente ao sol na moleira? Resistente em que sentido? Você tinha dito para fazer essa definição no aspecto psicológico. Perfeito, né? Perfeito. Então eu disse resistente no sentido de ter uma maior dificuldade de olhar para as questões internas, de olhar para os próprios problemas, para os próprios traumas. Veja, não são todos, né? Como a gente disse anteriormente, não é uma sentença, mas é uma característica comum. Até porque, na época, não se falava disso. Uhum. Né? Não se falava disso. Inclusive, muita gente me pergunta, esses transtornos, né? A própria ansiedade, a depressão que querendo ou não, infelizmente está muito forte. Sempre existiu, aumentou agora. De fato, aumentou. De fato, sempre esteve presente. Não tinha o nome depressão. Mas as pessoas também não falavam disso. Dentro do estudo da psicologia, existe algum registro de pessoas com depressão naquela época, assim, denominadamente, assim, ou reconhecidamente como depressivas? Ou não existia essa nomenclatura naquela época? Naquela época não existia. O que eles sofriam? Se a gente olhar hoje, a gente pode definir essa pessoa nessa época tinha. Mas no olho do furacão lá, atualmente não tinha essa definição. Eram outras questões, assim. O próprio Freud, a terminologia que a gente tem de ansiedade hoje começou com ele, de neurose de angústia. Então, assim, a ansiedade hoje é a neurose de angústia lá atrás. Quer dizer, as crises de ansiedade tem alguma coisa a ver com a síndrome do pânico também ou é outra questão já? São coisas associadas, tem as suas particularidades, as diferenças. E para o Freud era neurose de angústia. De angústia, muito bom. E aí você falou de resistentes. Quer dizer, a pessoa que antigamente sofria de neurose de angústia, como é que o pai tratava o filho que apresentava esse tipo de sintoma? Às vezes nem sabia que tinha isso, nem sabia que sofria disso. Aí era tratado então... na cintada, no cabo de vassoura, né? Infelizmente, né? Gente do céu. Isso explica, às vezes, né, a intransigência ou daquilo que parece intransigência dos mais velhos, né? Nossa, o que ele faz é frescura, não, o que faltou foi trabalhar no cabo de enxada. Uma chibatada. Filho, se ele morasse na minha casa durante uma semana eu endireitava. Exatamente. Então, muito se justifica, né? Com certeza. Agora vamos para as gerações X e Millennial. Você lembra qual foi a característica que você falou? Millennials eu tinha dito resilientes. Resilientes. Explica por que eles são resilientes. Porque eles vivenciaram essa transição muito intensa, né, do mundo tecnológico, que é o que a gente vê hoje, e estão aí, né, estão se adaptando e se reinventando também, dentro da própria profissão. Não necessariamente mudando de carreira, não necessariamente fazendo uma transição de carreira, mas se reinventando dentro da própria profissão. Isso é um sinal de uma capacidade de lidar com essas adversidades, porque a tecnologia veio, resolvam, né? Se adaptem. Meu Deus, é verdade. Né? Eu me identifico muito com isso aí que ele está falando. E essa geração anterior à minha está se adaptando, já se adaptou, né? De uma maneira significativa, então eu vejo como bastante resiliente. Gente, até a título de informação,
Eu sou professor, né? Trabalho já há mais de 15 anos aí na docência. Quando eu entrei na sala de aula, como que eram os registros? Eu acho que era o mesmo dos professores boomers lá, né? Era aquela caderneta. Na hora de entregar a nota, você destacava a papeleta, colocava num mapão. E aí o conselho de classe era aquele papel do tamanho dessa mesa, com todas as turmas do colégio. E aí, num futuro não tão distante, assim, 10 anos, começaram os sistemas, né? Para que facilitasse o trabalho do professor, para que se facilitasse também o trabalho da gestão escolar. Então, hoje a chamada se faz via sistema. As notas são digitadas via sistema. E os professores que são da geração X, ali do ano de 1964, 65, eles são muito resistentes, né? De repente até um resquício ali da geração dos boomers. A inserção da tecnologia na ação profissional. E quanto mais dentro dessa geração X e Y, né? Mais resiliente essa geração se mostra, né? Cara, eu tive um professor no cursinho escancarado nisso que você falou. Porque a prova ele fazia à mão, montava a prova. Mimeógrafo? Não vou falar o nome dele aqui, mas a prova ele fazia à mão, tipo, para se comunicar com ele, tinha que ligar para a esposa dele, não usava telefone. A sala tinha lá o computador para projetar slide, ele era na lousa mesmo. Era boomer ou era X? Cara, ele tinha, era 2017, ele tinha uns quase, acho que passou, não lembro a idade, mas ele tinha, acho que tinha mais de 60 anos. Então ele é boomer. 60 anos. Hoje já é boomer, naquela época. Enfim, mas é uma demonstração de resistência. E a partir, então, ali, pelo menos, a grosso modo, o pessoal da geração XY entendeu que a realidade mudou e que ele tinha que se adaptar. Você que jogou Super Nintendo e hoje tem um PlayStation 5, demonstrou uma grande capacidade de adaptação. Porque eu não consigo jogar PlayStation, cara. Você eu sei que é rato aí de FIFA, né? De PES, não sei. Gente, ó, ninguém ganha de mim no Street Fighter 2, do console clássico do Super Nintendo. Gente, isso tem seu valor. Agora, quando começa Street Fighter versus não sei o que, Marvel, já era. Aí eu me dou mal. Esses dias mesmo, um tio meu, ele ficou abismado porque o controle era sem fio. Caraca, controle sem fio. Uma coisa completamente inimaginável. Né? Então, para algumas pessoas, isso assusta, cara. Eu vejo isso muito em relação à inteligência artificial hoje. Querendo ou não, ela assusta um pouco. Com o que ela pode promover, o fato da inteligência artificial, já pegando o gancho do que a gente vai falar bastante aqui. Já da geração Z, inclusive. De profissões que vão deixar de existir, porque a inteligência artificial chega com tudo, porque ela vai substituir diversos empregos, e isso acarreta uma incerteza, uma ansiedade. Putz, eu vou escolher uma profissão, daqui 2 meses vai entrar uma inteligência artificial que vai fazer tudo que eu faço, e aí? Inclusive foi na época, quando eu escolhi a profissão de professor, assim, o que não vai faltar na humanidade? É gente querendo se capacitar, gente querendo comer. Então eu falei, ou eu vou abrir um restaurante, ou vou ser professor, ou vender churrasquinho na rua. E aí a máxima de poder ajudar alguém foi determinante para eu escolher. Mas existia uma segurança, pelo menos na época, porque hoje a gente vê alguns sistemas que corrigem textos, né? Se eu sou professor de português, a insegurança até toma um pouquinho conta do nosso pensamento, mas assim, a gente acaba se adaptando como é pertinente aqui a minha geração. Mas a geração Z é uma geração que convive muito mais constantemente com esse sentimento de incerteza, né? Bastante. E você definiu a geração Z de que maneira? A sua geração? A minha geração, se eu não me engano... lembrei. Eu defini como corajosa, querendo ou não. Isso pode soar um pouco controverso, mas eu virei psicólogo por causa disso, né? Você teve nadar coragem. Contra o espírito da época. A gente fala muito que psicólogos, psicanalistas, eles vão contra o espírito da época, porque é o que permite a gente refletir sobre. Então, eu vejo a minha geração, não é fazendo o merchan da minha geração. Sim, vai, confessa. Mas eu vejo como uma geração corajosa no sentido de que ela teve coragem de falar, não tô legal, preciso de ajuda.
A nossa geração, minha e do Bona, teve esse problema. E, na verdade, foi uma coisa trazida de geração a geração, né? Não, psicólogo é coisa de maluco. Quem precisa de terapia é porque não tá bem da cabeça. Então, talvez o medo do estigma, né? Sim. Impedisse Até as mesmo, gerações anteriores de buscar ajuda. até mesmo antes da própria luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica que teve no Brasil, a família que tinha um doente, um cara que vivia no manicômio, ninguém ia visitar aquele cara. Com medo de ser pra não ficar, relacionado. tipo, exatamente. Então o cara ficava lá no manicômio, isolado, passando por tratamentos mega desumanos, tratamento de choque, lobotomia, Meu Deus. enfim. Então, até mesmo em alguns hospitais psiquiátricos que a gente visita hoje, que a gente vai, ele tem alguns resquícios do manicômio, aquela coisa meio... Você entra no refeitório, por exemplo, aquela coisa meio sombria, você não escuta o barulho de nada, para isolar mesmo o indivíduo. A percepção naquela época era isso. De isolamento, né? De isolamento mesmo, como alguém fora da sociedade que não pode conviver em sociedade. Com a luta antimanicomial, Nise da Silveira, né, maravilhosa, tem o museu dela no Rio de Janeiro, visitem. Ela e tantos outros reinventaram a maneira de cuidar do doente nesse sentido. Então, utilizando muito de expressões artísticas. Colocaram os caras para pintar, para desenhar, para esculpir, e lá vinham as manifestações dos complexos, das queixas psíquicas, e aí permitia olhar para o indivíduo de uma maneira ampla. E esses espaços também permitiam uma socialização mais privilegiada. Exatamente. Entre os próprios internos. Exatamente. E o corpo que cuidava deles. Muito legal, muito bom. Agora, pense comigo aqui, doutor. Essa geração corajosa. Nós, enquanto docentes, aqui do Pop Enem, o meu time de professores, a gente vê essa geração, e eu quero que você me corrija se a gente estiver errado, uma geração que, por vezes, se sabota. Né, na prática dos estudos, ela tem coragem de dizer que não está legal, mas de repente essa discussão constante sobre o fervilhar interno desse sujeito impede que ele foque e corra atrás dos seus objetivos, e a gente está aqui no contexto de vestibular, de pré-vestibular. Que tipo de comportamento ele promove, ou ele pode promover, para ele se livrar desse... Não, eu preciso deixar esse meu problema de lado e preciso focar nos meus estudos. Existe alguma prática que ele pode alimentar? Eu não sei se eu estou aqui usando de conjecturas, mas que tipo de práticas ele faz que podem o atrapalhar e que tipo de medidas ele pode tomar para que ele consiga se livrar desse tipo de situação? Quando a gente fala de autossabotagem, a gente precisa sempre pensar em um aspecto multifatorial. Né? Nunca é uma coisa que faz a gente se sabotar. Então, vem de uma estrutura, o que a gente vê muito hoje, uma comparação excessiva, né? Não estou aqui demonizando rede social, mas ela permite essa comparação. Então, sempre tem alguém melhor que você. Sempre tem alguém mais bem-sucedido, sempre tem alguém que está numa casa melhor, que está no emprego melhor, que está viajando. E não existia isso, né, Lucas? Hoje em dia a comparação é muito mais visível do que antigamente. Sempre existiu. Você se comparou com o seu vizinho ou com um amigo, um primo que conviveu. Hoje você se compara com esse primo, com esse vizinho, mas também com um famoso da internet, um blogueiro, enfim. Então... É uma coisa que fomenta muito essa autossabotagem. Fora a cobrança externa, né? Fala-se muito, você precisa estudar para você ser alguém na vida. Então, veja, você precisa de um diploma para ser alguém na vida. O fato de você ser quem você é já não torna alguém. Imagina para o indivíduo ouvir isso. Né? Eu ouvi muito isso, você deve ter ouvido isso. Bastante. Né? Então, e aí, como é que isso foi elaborado, né? Como cada um elaborou esse tipo de frase? Preciso ser alguém na vida. Veja, é uma pressão a mais que coloca no... E era em casa, e era na escola, e era em todos os lugares que a gente ouvia isso, né? Exatamente. Não, mas isso que você falou da comparação é muito verdade, Lucas, porque, por exemplo, a minha filha, ela não usa rede social, obviamente, ela tem 6 anos, ela não acessa a internet, ela tem acesso a vídeos educativos, a streamings que a gente também consegue controlar.
E ela tem uma frase assim que eu gosto muito de ouvir. A gente mora num bairro aqui em Jacareí que as casas elas são muito similares, né? Um conjunto de casas populares ali. E a gente fez uma reforma em casa. E aí ela chega na rua e quando ela tá no Uber comigo, com a minha esposa, ou quando a gente tá conversando de maneira informal, ela fala: a minha casa é aquela, é a casa mais bonita da rua. Porque a gente colocou um revestimento diferente. Sim. A gente colocou um teto na garagem. Ela fala: nossa, minha casa é a casa mais bonita da rua. E me assusta um pouco quando ela começar a entender que o mundo é grande, né? Daqui a pouco ela vai comparar a nossa casa com os milhões de imóveis que o Neymar tem, por exemplo. Sim. Se comparar com essas personalidades que estão acessíveis, né, a um clique de distância, é preocupante, né? A gente nunca teve isso. Eu tive, assim, por exemplo, meu pai é professor, eu fui bolsista e, obviamente, a minha condição financeira era muito diferente dos meus colegas. E, inevitavelmente, eu comparava, né, essa realidade financeira. Obviamente, eu tive que descontar isso nos estudos. Porque, não, se eu quiser comprar um carro que eu gosto, se eu quiser morar num lugar que eu me sinto bem, eu preciso estudar. Eu preciso pagar e preciso trabalhar para ter esse tipo de condição. E deu certo. Quer dizer, eu estudei e eu cheguei a algum lugar. De repente, quando você fala para um adolescente, você tem que trabalhar para conseguir o que você quer. Mas às vezes o que ele quer, em uma geração só, a gente não consegue adquirir, né? Como é que eu falo para esse jovem, né? Não, eu tô falando, mas é mais uma pergunta retórica aqui, né? Como é que a gente vai fazer esse adolescente entender que pode ser que ele não seja um trilhardário, mas ele pode ser um cara realizado, né? Sim. Que outros valores a gente pode fazer esse cara enxergar? Eu te digo que, lógico que em relação a transtornos, né, levando um pouco para minha área, não é a pessoa é pobre e vai ter esse transtorno, a pessoa é rica, não. Mas assim, eu digo que boa parte das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu atendo, que sofrem de uma angústia gigantesca, de uma depressão profunda mesmo, são pessoas que têm um poder aquisitivo grande, cara. Então, assim, não é o dinheiro que preenche, né? O que pode preencher o indivíduo? Para isso, ele tem que olhar para isso ele precisa entender a realidade em que ele se encontra, o contexto que ele se encontra, né? Porque é vendido em rede social, em televisão, um mar de realizações. Mas o dinheiro conquista qualquer coisa, né? Sim. Tudo que a gente infla, cara, tem um efeito contrário também. É verdade. Então você vê a mesma, já fazendo outra conjectura, a mesma sociedade ou a mesma propaganda que te vende, você precisa ter um corpo em dia, né? Tá no shape. Aí você, enfim, virou a página, clicou num outro canal, a propaganda de um fast food aí, doidão. Sim. Quer dizer, a mesma que te vende a necessidade de ser magrelo é aquela que quer te engordar e você fica nesse turbilhão, né? É a dicotomia. Então, indo por esse lado, nunca se falou tanto de saúde e bem-estar como hoje. E isso tem o seu valor, isso é muito bom. Isso me favorece também, querendo ou não. Dá pra ver, né, gente? Mas também... Mas também nunca se teve tanta morte por cirurgia estética completamente invasiva. Meu Deus. Bichectomia, enfim. Teve um caso famoso, né? A pessoa foi fazer uma cirurgia, foi até parar no Fantástico. Não lembro exatamente o nome do procedimento. Mas são procedimentos completamente... Uma lipo é um procedimento completamente invasivo. Teve uma blogueira ano passado que ela morreu porque ela foi fazer uma lipo no joelho, que ela achava o joelho dela um pouco mais gordo do que... Meu Deus. E morreu. Morreu por causa de uma lipo no joelho. Morreu, foi fazer a cirurgia, morreu. É uma cirurgia de risco invasiva. Então, ao mesmo tempo que se fala, muito se promove saúde e bem-estar, também tem esse efeito contrário. Nunca se fez... O Brasil é campeão em procedimento estético. Então, vamos lá. Trocando em miúdos. Ficou muito claro que a gente não deve esconder a necessidade de buscar ajuda. Sim. Né? Quer dizer, não é negar a necessidade de ajuda que vai fazer com que esse jovem tenha sucesso. Ele precisa buscar
todo tipo de ajuda de que ele precisa para que ele consiga dar conta daquilo do que ele precisa com relação à realidade de estudos, né? Sim. Falando em estudo, gente, bora, posso olhar para lá? Galera, o Pop Enem é um curso feito para aqueles que não têm muito para investir, querem chegar a lugares altos quando se trata de faculdade, né? E precisam fazer isso de maneira projetada. O Pop Enem é um curso feito para você que quer chegar à faculdade dos seus sonhos, que tem uma condição financeira que não é abrigada assim pelos cursos mais conhecidos, presenciais, mas ele é feito para você, cabe no seu bolso, com os melhores professores, reconhecidamente graduados, pós-graduados, e fizemos um curso pensando em você que de repente não fez um ensino médio tão bem feito ou duvida um pouco do processo educacional pelo qual você passou. Clica no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, né, Bona? Você vai ter acesso à nossa página de vendas e vai ter todo o suporte de que você precisa. Você vai ter acesso a aulas com os melhores professores, as últimas edições do Enem completamente gabaritadas e todo o suporte que o time Pop Enem pode te oferecer. Então você busca a ajuda de que você precisa e quando se trata de educação, deixa com o time de professores que a gente vai dar todo o suporte necessário para que você chegue à faculdade dos seus sonhos. Vem com o Pop Enem. Queria fazer um complemento, se me permite. Claro. Complemento desse merchan. O Raider tem uma porrada de aluno, nota 1000 na redação do Enem. É verdade, alguns. Eu tenho um histórico legal aí, gente. Desculpa aí. Inclusive, já adianto, antes de que venha alguém do CRP falar, a pessoa sabe, o Raider sabe, todo mundo sabe aqui. Eu atendi uma pessoa que foi sua aluna no cursinho. Eu não sabia. Né? Você sabia, sim. Jura? Não vou falar o nome dela aqui. Ah, lembrei. Não vou falar o nome dela aqui. Não vou falar, porque senão ela vai bombar o Instagram dela. Inclusive, um abraço pra ela, se acaso ela ouça, né? E que ela foi super bem na redação do Enem e, pô, aluna sua. Então, o Raider, os resultados falam por si só. Que legal. Muito obrigado, Lucão. Vamos aqui, então, partir para as 3 perguntas que podem trazer um panorama mais preciso sobre as ações que esse jovem que precisa de ajuda, que foi corajoso o suficiente para manifestar, para verbalizar essa necessidade de ajuda. O que você acha, Lucas, que a grosso modo, ou outras coisas, né, um plural aí, o que você acha que sabota essa rapaziada da geração Z? É uma pergunta difícil, né? Eu diria comparação, eu diria também a própria incerteza em relação a profissões. Significativamente eu atribuiria esses 2 aspectos, tanto a comparação como também essa incerteza em relação ao mercado, em relação ao mundo como um todo. Mas comparação é aquilo que a gente falou anteriormente? Isso. Comparação com um cara bem sucedido e eu nunca vou chegar lá, então... Sim, e seja com alguém próximo. A pessoa está numa sala de cursinho. E aí, beleza. Acontece o vestibular e aí tem um grupo, sei lá, de 3, 4 pessoas. 3 passos e esse cara não passa. Entendeu? 3 caras tiraram uma nota X e ele tirou uma nota Y. Então, a comparação vem tanto de longe, como também do seu próximo também. Pô, esse cara consegue ter uma rotina de estudo que eu não consigo. Vende-se muito... Eu fui contagiado psiquicamente nesse sentido, de que eu tinha que estudar 5 horas seguidas sem parar. Não necessariamente precisa. É uma coisa que quando eu atendo os jovens, a molecada que está passando por vestibular, que está indeciso em relação a que tipo de carreira vai seguir e que quer ter uma rotina, quer seguir, fazer um cursinho bacana, veja, você não precisa estudar 5 horas por dia. Né? Você não tem nem... Você pode até fazer isso em algumas divisões, né? Até bolado uma estratégia em relação a isso. Mas não necessariamente, não se aplica a todo mundo. E é legal a gente pensar nesse lance da estratégia, Lucas, porque quanto antes a gente começar a pensar nesse projeto, vamos chamar de projeto aprovação. Quanto antes você começa a projetar,
mais tempo você tem para fazer essas adaptações nesse projeto. Exato. Então, assim, eu vou estudar 5 horas. Por que eu vou estudar 5 horas? Porque o abençoado quer estudar 1 mês antes do Enem. Aí ele vai acabar sofrendo as consequências de um tempo exagerado e pouco produtivo. Inclusive, não é nem recomendado. Quanto mais perto chega da prova, do vestibular, não é recomendado você estudar na véspera, não é recomendado você estudar uma semana antes. Vai pro Play Center. Olha eu, geração Y, vai pro Play Center. Não, é recomendado justamente preparar o psicológico nesse sentido. Então, vai fazer o que gosta, vai no cinema, vai sair com a família, vai sair com a namorada, né? Eu lembro que eu vivenciei 2 relatos, assim, de um... Um era uma menina que se abdicou de tudo, de vida social e tal, e foi aprovada em medicina. E um outro que tirou 1000 no Enem e o cara namorava, o cara saía e tudo mais. Então, veja, isso se aplica... Não existe um modelo certo, né? Acho importante essa molecada entender isso, de que você pode adaptar com o que você responde de uma maneira melhor. Quer dizer, então, a sabotagem é não buscar ajuda e não viver de maneira plena enquanto você corre atrás do seu sonho, né? Quer dizer, busca ajuda. Se precisa de qualquer tipo de tratamento de ajuda profissional, busca essa ajuda profissional enquanto você realiza o projeto que a gente chamou aqui de projeto aprovação, né? Adapte a sua realidade. Então, por exemplo, se você começou a projetar isso em 6 meses, você vai ter lá uma quantidade X de aulas para assistir, de documentos para serem lidos, e você consegue montar esse projeto. Inclusive, o time do Pop Enem está pronto para te atender nesse sentido de montar esse projeto, ok? Outra coisa, eu perguntei aqui, eu coloquei para perguntar para você, você acha que existe a famosa autossabotagem? Quer dizer, um comportamento que a pessoa sabe que é prejudicial, mas ela não consegue abandonar? E que tipo de práticas a gente pode adotar para brigar contra esses comportamentos? Exemplo, gente, eu até tirei aqui, eu vou dizer... Eu tirei a capinha do meu celular para ficar mais bonitinho, mas eu sou um cara insanamente palmeirense. Eu sou muito palmeirense. Nem percebi. Pois é, a gente se conhece. Inclusive, eu não vou assistir o jogo do Palmeiras e São Paulo com esse sujeito, porque toda vez que eu vou num bar assistir o jogo com ele, o Palmeiras toma ataca. Então, cansei, eu não vou mais com ele. Aí eu falei, eu vou para BH ver a final da Supercopa e não vou levar o Lucas. E deu no que deu. Bom, vamos parar de falar de futebol de Palmeiras e São Paulo. Mas me influencia demais, por exemplo, o dia seguinte depois de uma vitória ou de uma derrota do meu time. Né? E, gente, não é uma coisa intencional. Mas, assim, eu fico mais bem-humorado ou fico mais mal-humorado. Depende do resultado do jogo. Incrível. E eu sei que é isso que me atrapalha, mas... vai mexer com a minha paixão, né? Com o futebol. Gente, aquilo mas em dias que eu sei que eu não posso... Por exemplo, nesse momento, o Palmeiras está jogando. Então eu soube que a gente tinha um compromisso aqui. Estou desligado, de verdade. Não quero saber do resultado, senão vou ficar bravo com ele. Mas assim, eu tento me desligar. Às vezes as pessoas têm algumas paixões, algumas vontades que atrapalham na busca do objetivo e na montagem desse projeto. Existe algum tipo de coisa que ele pode fazer ou é simplesmente uma disciplina que ele tem que se dar e tem que fazer acontecer? Olha, a disciplina por disciplina, ela não faz muito sentido, né? Quando fala-se muito de motivação, e as pessoas confundem muito motivação com euforia, né? Então, a motivação, um motivo para a ação. Então, eu sei, por que você está fazendo isso? Por que você está estudando? Por que você está aqui no cursinho? Por que você se inscreveu aqui? Por que você está assistindo esse podcast? Existe um motivo, né? Seja porque gosta de você, ou porque gosta de mim, ou porque não gosta da gente. Né? Gosta do que a gente tem para oferecer. Enfim. Mas assim, a gente tem que olhar caso a caso, a gente tem que olhar no caso, pegando o seu mesmo,
qual que é a sua relação com o futebol ou com o Palmeiras, né? Uma coisa de família. O futebol também é muito associado a momentos, né? Coletivos. Então, veja, se fosse puramente futebol, será que teria toda essa euforia? É verdade, gente. Por exemplo, eu dou muito valor aos momentos que eu tenho com meu pai. Uhum. Meu pai é palmeirense, fez de mim também palmeirense. Eu valorizo as idas ao estádio só quando eu tô com meu pai. Eu nunca fui ao estádio sem ele, por exemplo. Então, esse momento de pai e filho, para mim, é importante. De repente, não é o futebol, né? Tem um aspecto simbólico muito forte. Logo me remeteu à própria compulsão alimentar. Né? A pessoa sabe que todo mundo sabe que comer compulsivamente, veja, podem causar consequências desastrosas. Mas, veja, desde a infância, desde quando a gente nasce, então o bebê nasce com frio, com fome, chega a mãe ou o cuidador, cobre essa criança, esse recém-nascido, e ele vai e mama no peito, veja, olha a associação do alimento do leite materno, associada a conforto, associada a segurança. Então, assim, não é o alimento por si só. Então, a autossabotagem ela é muito mais complexa do que a gente vê. Você tem que parar de fazer isso. Ele sabe que ele tem que parar. Mas é mais forte que ele, né? É mais forte, está associado a uma série de outros aspectos profundos, complexos e que precisa olhar para isso. Né? Então, por isso, quando eu falei no começo, né, desse trabalho integrado, então veja, converso com o nutricionista sobre isso, sobre esses aspectos de compulsão alimentar. A pessoa está numa dieta, não vai sair, veja, como é que é isso psiquicamente para o indivíduo? Né? Então, o comportamento da autossabotagem, e a gente precisa olhar para o âmbito familiar, para o âmbito social, ambiental, porque só assim a gente trata na raiz e consegue trabalhar essa queixa. Cara, essa pergunta, a última que eu ia fazer, você já praticamente respondeu. É o que fazer para que não haja autossabotagem. Então você sempre trazer à memória aquilo que te trouxe até esse lugar, né? Comprei determinado carro, mas por que eu comprei? Né? Aí você passa a gostar do carro. Se fosse para definir, eu diria sempre trabalhar essa ampliação. Então, você ampliar o que isso te remete, né? Que daí você... isso junto com a terapia, isso junto, né? Eu gosto de dizer também de ampliar a rede de apoio. Então, assim, a terapia é uma rede de apoio, mas a família também tem que ser. Trocar uma ideia com um professor no cursinho também tem que ser. Não que você esteja lá para isso, mas faz diferença. Você sabe que faz. Com certeza. Você sabe que faz. Se você ficar só olhando o sapinho namorando a lua, às vezes até desmotiva, né? Nossa, o meu objetivo é passar na faculdade pública. E o processo? Você não vai curtir o processo, né? Você não vai gostar das pequenas delícias que essa vivência pode te proporcionar. Então é bom a gente aproveitar, né? Exatamente. Mas o propósito tem que estar sempre firme, né? Por que eu pago esse cursinho? Né? Por que eu tenho que ir? Porque vai ter dia que você não vai estar a fim de ir. Sim. Vai ter dia que vai ser difícil. Né? Vai ter dia que você não vai estar com a mínima vontade. Mas você tem que fazer acontecer independente disso aí. É inevitável que durante o percurso você tenha dúvidas, né? Será que é isso mesmo? E tudo mais. E veja, não tem problema nenhum também tomar um rumo diferente no meio do processo. No meio do processo vi que não é aquilo, vi que não tá fazendo tanto sentido e eu vou partir para uma outra. Perfeito. Gente, já para a gente caminhar para a parte final aqui do nosso bate-papo, queria trazer aqui, se o Dr. Lucas quiser corrigir alguma fala, fica à vontade. Nós definimos aqui, então, a geração Z, que é justamente essa geração com idade de vestibular, como uma geração corajosa, uma geração até que trouxe um pouquinho da resiliência das gerações anteriores, mas uma geração que sofre com as comparações, com a incerteza da realidade profissional da sua época. E o que ela precisa? Ela precisa buscar a ajuda de que ela precisa, não ter medo, e como essa geração tem demonstrado não ter medo, de apontar os seus pontos de insatisfação ou aquelas questões que realmente precisam ser tratadas, para que ele consiga curtir todo o processo do sucesso dentro do mundo do vestibular. E acho que principalmente, né,
visto que é uma geração que fala abertamente dos seus problemas, das suas queixas, que não é isso que define elas. Então, também não é da mesma forma que não é uma aprovação que te define, né? Veja o quanto você caminhou também nesse percurso todo. Que foi o que você falou, de curtir o processo também, né? A aprovação, às vezes, não vem por detalhe, né? Então, aumentou a nota de corte. A pessoa atingiu a nota de corte, mas aumentou. E aí foge do controle, né? Importante compreender isso também, que as coisas que não estão no nosso controle e que não é uma aprovação, uma reprovação que te define por completo. O ser humano, ele é uma camada ampla. Muito bom. E às vezes faz parte da formação do caráter da pessoa. Não fui aprovado esse ano, mas eu vou fazer mais um ano, no próximo eu vou ser aprovado, vou curtir esse momento e eu vou lembrar não de um tempo, né, em que eu me preparei, mas de um longo tempo que tratou, que forjou meu caráter e que vai com certeza contar para o grande sucesso que vai ser a sua vida universitária. Isso aí. É isso aí, Lucas. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Estou super honrado aqui de estar aqui, conversar com um ex-colega de trabalho que virou um amigo e a gente está aqui trabalhando também, querendo ou não, promovendo conhecimento, promovendo um papo, por mais seja descontraído, mas é um papo de qualidade, é um papo construtivo que você que está ouvindo, você que está nos vendo, espero que você tenha gostado bastante, curtido. Agradeço mais uma vez o convite, sigo à disposição e fiquei sem palavras até. Coisa linda, legal. Obrigado. Gente, Pop Enem nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Se inscreva no canal e não se esqueça, você que está atrás da faculdade dos seus sonhos, com o Pop Enem você pode chegar lá. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo, você vai ser jogado para a página de vendas e você vai ter lá um time de professores disposto, disponível, altamente preparado para te colocar no lugar que você sempre sonhou, que é o curso dos seus sonhos, a faculdade dos seus sonhos. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Lucas, muito obrigado. Eu que agradeço, Aidão. E outros papos virão, hein, sobre outros assuntos também igualmente relevantes. Só me chamar que eu venho. Sem dúvida. Seremos muito gratos, inclusive, para os próximos papos. Grande abraço, parceiro. Gente, fique com Deus. Grande abraço. Obrigado por acompanhar aqui o podcast do Pop Enem até agora conosco. E aguardem os próximos. Beleza? 3, 2, 1. Tchau.